E vamos lá, a gente já começa com um assunto de saúde super interessante. Não sei vocês, meninos, mas acho que passaram momentos difíceis também por conta da pandemia, como todos os artistas, né? Sim. E você sabe que, além dos artistas, muita gente sofreu muito com a pandemia e o aumento do uso de medicação, até por conta própria, né? Sem indicação, a automedicação cresceu muito. E hoje a gente vai falar sobre esse assunto. Importantíssimo. Vocês são desses que têm muita dor de cabeça, tomam remédio toda hora? Tem dessas, estava até comentando com o Lê. Mas é Matheus, viu? Na farmácia, vitamina C tem que ter todo dia, senão já penso que estou fraco, preciso tomar. E é o que você falou, psicológico, né? Conta muito, né? Mas se é um suplemento, ok, né? Porque é um alimento. Até nessa época que a gente está vivendo desse friozinho, de repente, dá uma segurada na nossa imunidade. Exatamente. Né? A gente que vive na noitada aí, então a gente preocupa com essa questão desses suplementos, né? Mas tem que ter um cuidado também. Quando é medicamento, né? Quando é medicamento, a coisa é séria. Dor de cabeça já vai lá, quer tomar. E a gente às vezes não presta atenção que isso pode trazer riscos à nossa vida e à nossa saúde. Então, como eu estava falando para os meninos, o coronavírus não impactou somente a saúde física da população brasileira, mas também, principalmente, a saúde emocional, né? E essa questão da automedicação, do abuso de remédios, ficou muito grave. E para a gente entender melhor quais são os riscos desses abusos, como é que eles acontecem de repente, porque de repente, como é que a gente lida depois com isso, porque vai ter que tratar para evitar, para parar esse abuso de medicamentos, é que eu converso com ele, que é psiquiatra, maravilhoso, um médico que eu confio muito, médico, professor, doutor, é o meu médico, doutor Calil do Alívio. Seja bem-vindo, obrigada por estar aqui. Uma alegria te receber. Matheus Minas e Leandro. Parabéns, viu? Obrigado. Estão no papo com a gente hoje. Vou sentar aqui no sofá também, doutor. Meninos, se vocês quiserem perguntar, participar, fiquem super à vontade, tá? Mas vamos lá. Você estava ali, você viu a introdução. É isso mesmo? As pessoas começaram sem querer, sem perceber? Você sabe, Cláudia, pessoas que têm uma tendência a se tornarem abusadoras de tudo é 20% da população. É muita gente. É muita gente. Uma pessoa em cada 5 tem uma tendência a ser abusador de alguma coisa. Se a gente pensar no álcool, por exemplo, 8 a 10% da população adulta preenche critérios para alcoolismo. Não é porque bebe de vez em quando, né? Então, pessoas que são abusadoras de álcool de uma forma mais significativa. E por aí afora, as outras substâncias todas. E nos últimos anos, o que a gente tem visto é um aumento muito grande de pessoas que consomem medicamentos. O consumo de medicamentos no mundo, ele triplicou em 10 anos. Então, de todos. Remédios para tudo. Para todo tipo de sintoma. Todos os tipos. E tem algum motivo principal? Foi o apelo da indústria farmacêutica? Ou foi mais a questão emocional, a ansiedade do ser humano? Talvez seja uma somatória, né? Quer dizer, a indústria também desenvolveu remédios melhores para muitas coisas que nós não tínhamos tratamento. Então, hoje se faz diagnóstico mais precoce, se fala mais de todas as patologias. Por exemplo, se a gente pensar em enxaqueca, né? Sem pensar na saúde só mental, mas enxaqueca cresceu muito, o diagnóstico de enxaqueca adequado, o uso de remédios específicos, doenças que antes eram mais negligenciadas e que hoje se conhece muito mais sobre elas. A própria ansiedade. A ansiedade era uma coisa tida como algo normal da vida. Você está ansioso, isso passa, isso... E a gente sabe que não é assim. Sabe que isso tem impacto na vida. Então, portanto, começou a ser cuidada, medicada. Então, com isso, em todas as áreas, várias medicações começaram a entrar no dia a dia. Não só os suplementos, os complementos, as vitaminas, que isso é muito bom que se faça. Mas, além disso, remédio mesmo para tudo. E para dor, em particular, foi um boom de medicamentos dos últimos anos. Aí é que a gente precisa ficar esperto, porque quando eu ouço o doutor Calil falando que
hoje a gente tem mais diagnósticos e mais medicamentos específicos para cada doença, eu penso que esses medicamentos foram prescritos depois da doença diagnosticada por um médico, né? Mas aí vem a questão da dor. A dor de cabeça, por exemplo, é uma coisa que todo mundo acha que sabe tratar. E na farmácia, a gente tem muitas opções para dor de cabeça, né? Vocês têm hábito de tomar algum remedinho para dor de cabeça? Tô sempre me medicando. Então agora você vai aprender. É um risco, Trabalho né? extra aqui hoje. E é um risco, é. É um risco, né, doutor? Tem um trabalho extra para convencê-la a não se automedicar, Mesmo que para dor de cabeça. nem para dor de cabeça. Pra minha esposa isso aí, viu, amor? Olha lá. Ah. As mulheres, eu penso que têm mais dor de cabeça e se automedicam mais para dor do que o homem, né? Você sabe que falar em dor, por exemplo, nos Estados Unidos você tem 200 milhões de consultas ao ano para algum tipo de dor, consulta médica. Imagina, 200 milhões de consultas para dor é muita coisa, né? Muita coisa. Então, é um número estrondoso de gente que procura médico com queixa de dor. Dor na coluna, dor de cabeça, dor em alguma parte específica. Isso é muito frequente. As mais comuns são dor de cabeça e as dores da coluna. Mas, veja, em parte, todo mundo se medica antes de ir ao médico. E só vai ao médico se não passou, se isso agravou, se isso tomou uma proporção maior, né, Cláudia? Então, isso é muito delicado. E se a gente pensar em abuso de medicamentos, o pós-Covid trouxe um boom sobre isso. Se imaginava que as pessoas iriam tomar menos remédio na pandemia. Ficou todo mundo em casa, iria se contaminar menos, né? Ia ter menos gripes, menos coisas, mas não. Houve um aumento brutal de consumo de remédio na pandemia. As pessoas ficaram mais em casa, tiveram mais dores, dormiram pior, porque elas começaram a maratonar coisas, fazer coisas de noite, e aí começaram a tomar remédios para dormir, e aí remédio para acordar, porque no outro dia muitos tinham reuniões às 8 da manhã, às 9 da manhã. Então, a pandemia, ao invés de diminuir o consumo, aumentou o consumo de substâncias e de abuso de O substâncias. que é considerado abuso de substância, doutor? Então, nós temos dois conceitos de abuso de substância. Uma é aquele uso quando você não necessita clinicamente daquele medicamento. Eu tenho uma dor de cabeça que pode ser tensional e eu poderia, por exemplo, fazer uma massagem, um relaxamento, conseguir tomar um banho mais quente, colocar alguma coisa e eu não precisaria, talvez, de uma medicação. Mas tem pessoas que usam uma, nem espera, às vezes, o efeito em meia hora ou 40 minutos e já toma outro. E alguns remédios, quando você não toma, ele gera dor, por exemplo, se a gente pensar em dor. Que o corpo vai se viciando nele. Realmente se depende do remédio e se você não tomar, você terá dor. Aí você vai lá e toma mais o remédio. São dependências. Todo mundo que me assiste sabe que volta e meia eu tenho enxaqueca. Volta e meia não, cada vez mais espaçada, mas tenho alguns episódios de enxaqueca na vida. E sabe que quando eu era bem mais novinha, eu comecei com essa dor de cabeça, que eu não sabia o que era. E aí eu tomava aquele remedinho que parece um chocolate, M&M, todo mundo sabe qual é, né? Aí tomar aí uma vizinha falou, não se toma só um desses, tem que tomar 2 de uma vez, aí 2 de uma vez. Aí não passava, então já que são 2 sempre, vamos de 4, depois 6, até que um dia eu falei, gente, e nada acontece, né? E aí eu estou entendendo agora que o corpo já estava ficando dependente dessa substância. Olha que coisa terrível. Hoje em dia eu não tomo mais esse remédio, mas há muito tempo e sei que não adianta nada. Para mim, enxaqueca tem que ser a medicação certinha e ela é pontual e acabou. Veja, você falou de enxaqueca, minhas 2 filhas têm enxaqueca. Desde muito jovens, com 10, 12 anos, começaram a ter enxaqueca. E nós levamos uma pessoa específica, né, que atende cefaleias, dor de cabeça, foi diagnosticada com enxaqueca e foi mudando o hábito alimentar,
hábito de uma série de coisinhas que elas faziam que não estava adequado. Isso melhorou muito. Melhora muito. E usa o remédio pontualmente. Ainda bem que existe o remédio. Ainda bem que é um remédio Ainda bem, abortivo claro, para enxaqueca. Claro. Deixa eu convidar o Matheus Minas e o Leandro. Eu tô vendo que o Leandro tá até com dor na coluna, coitadinho. Esse Não. banco aí é uma horrível. gente, Querem tá sentar aqui no Tá sofá? ótimo. Não, tá ótimo. Tem certeza? Vem cá. Tô curtindo senta demais o papo aqui, ó. O compadre tá prestando atenção, né, compadre? Gostando Você não demais. quer sentar aqui? Não, obrigado, tá. Você vai ficar mais confortável? Não? Não, tá ótimo, obrigado. Então tá bom. Eu não aguentaria ficar sentada nesse banquinho. Esse aqui é o famoso banco de boteco, né, compadre? Esse aqui eu tô acostumado, né? Ah, é? Tocar viola assim. Então tá bom. Então, aí tem esse remedinho abortivo que é o ideal. Ideal. Tá. Fantástico. Então, quando nós temos uma crise de qualquer coisa, de dor, de ansiedade ou eventualmente uma insônia, ainda bem que existe um remédio. Mas não é para ser tomado todo dia. O que nós precisamos sim é entender por que temos esses tipos de quadro, tratar adequadamente. Então, o primeiro passo é procurar um médico. Tem que procurar um médico, né? Fazer um diagnóstico Existem exato. riscos no exagero desses medicamentos? E aí eu tô falando esse, como eu dei o exemplo, que parece um chocolatezinho, ou Olha, outros, né, Você tem analgésicos. ideia? O remédio mais vendido no Brasil são os anovulatórios orais, né? O que é isso? A pílula anticoncepcional. Isso é o remédio mais vendido. Mas o segundo são anti-inflamatórios para dor. E o abuso de anti-inflamatório leva a lesão renal, por exemplo. Lesão renal significa Lesão que renal. o rim pode ficar falido. Pode. Precisar de um transplante. Sem dúvida. Então, são coisas delicadas e que a pessoa começa a consumir anti-inflamatório. Porque melhora a minha cólica, mas aí melhora isso, aquilo, eu começo a tomar exageradamente. Hoje, existe um consumo de anti-inflamatório por pessoas que deveriam ter mais conscientes, que são atletas. Pessoas que começam a correr, começam a treinar para uma maratona, treinar para alguma coisa, e tem uma dorzinha no joelho, em algum lugar, e começa a tomar anti-inflamatório para não ter a dor, para fazer um bom tempo numa corrida. Teoricamente, eles estão cuidando da saúde e fazendo uma caca, tomando uma medicação dessa. Agora, vou aproveitar a palavra, a caca só é percebida, né? A grande besteira, o erro que a gente faz só é percebido quando eu acho que fica claro. Então, assim, em quanto tempo uma pessoa pode, na pior das hipóteses, ter uma lesão renal tomando anti-inflamatório, por exemplo, todos os dias, ou 3, 4, 5 vezes ao dia? Existem relatos já, Cláudia, com uso por 10 a 15 dias, nem precisa ser tanto tempo. Meu Deus. 10 a 15 dias de uso direto e ininterrupto de anti-inflamatórios podem levar à lesão renal. E tem coisas até mais graves, por exemplo. Imagina, eu ouvi o Matheus falar de uma noitada, isso? Assim, Da noitada. noitada, né? Então, se a noitada tiver álcool, por exemplo, é muito comum que você tenha uma ressaca no outro dia e tenha dor de cabeça. E se você tomar uma substância, por exemplo, muito comum, chamada paracetamol, um remédio para dor clássico, todo mundo toma, você lesa o teu fígado. Uau. Simples assim, pessoal. Simples de verdade. assim. Bebeu muito na noite, então isso é tóxico para o fígado. Se você no outro dia de manhã tomar o paracetamol para a dor que você está sentindo de cabeça, você corre o risco de ter uma falência hepática. Caramba. É muito mais grave do que a gente É a segunda imagina. maior causa de transplante de fígado no mundo. Veja, Estão ouvindo, gente? Segunda maior causa de transplante de fígado, no é mundo. uma lesão hepática e provocada muitas vezes pela ressaca. Ressaca e no outro dia ele vai lá e toma paracetamol. Remédio comum, à venda livre, como remédio para dor de cabeça. A gente já falou sobre o álcool, né, que é tão permitido na nossa sociedade. E aí eu me lembro do médico falando que não existe dose segura para o álcool, né, que qualquer dose já pode causar riscos irreversíveis, inclusive para o cérebro. Ah, sim. É que o álcool ele acaba causando no curto prazo pouca coisa. É um mal-estar, é ressaca. Mas no longo prazo, se a pessoa começar a tomar mesmo doses baixas, num tempo mais longo, você vai levando a lesão de neurônio. Ok. Bom,
Vamos voltar aqui para o assunto. Gente, é tudo muito assustador, né? Falamos de noitada e eu me lembrei agora que, além dos medicamentos, outro dia eu estava questionando com o meu marido por que tem tanto jovem hoje morrendo do coração. E a gente ficou pensando, mas também hoje em dia o jovem vai para a balada, toma energético, toma uma bebidinha, alguns tomam um remedinho, né? E aí, ai, morreu do coração. Tem relação, né? Coitado do coração, né? Coitado do coração do garoto, porque é o pacote da noite, né? Então, se bebe a mais do que se bebia, usa-se os energéticos e o energético não deixa você ficar caído com álcool. O álcool é um estimulante no primeiro momento e ele é um depressor num segundo momento. Só que se você usa o energético, que tem cafeína, taurina, creatina, que são potentes energéticos, você não fica caído. Na minha geração, a gente levava as pessoas para o pronto-socorro para tomarem glicose na veia, né? Carregava as pessoas. Isso não existe mais. É verdade. Não existe É mais. raro alguém dar esse Não existe, PT. não. PT não É? existe mais. Não existe, porque ele tomou energético. Mas aí ele morre Ele- do coração. E aí ele acha que está acordado. Aí ele pode morrer do coração ou matar alguém, porque ele vai sair no carro a 150 por hora. Infelizmente, a gente tem visto. Vai sair a 150 por hora e aí vai bater e vai matar alguém. Então a situação é Bravo. delicada. Mas já que a gente falou de energético, que a gente até fugiu um pouco, porque não é um medicamento, né? Tá ali livre, mas na verdade tem lá substâncias químicas que são preocupantes. E a ingestão do energético sem o álcool também é um risco? Eu fico imaginando que um músico, às vezes, tá lá cansadão, terceiro show da noite na sim. festa junina, manda brasa Eu no sou mais do cafezinho mesmo, eu não tomo energético. Não? Eu sou mais do café. Do café. energético. É, também? Ah, então... Ixi, Maria, eu tomo muito, viu? Não, muito. Cafeína, alguns refrigerantes à base de cola também tem cafeína. Isso representa risco, doutor, também? O risco é muito pequeno. Pequeno. O risco maior Pode continuar é- tomando seu café, tá tudo Ô, certo. compadre, aí, ó. Tá bom. O risco maior disto é deixar, se a pessoa tiver ansiedade, os energéticos aumentam a ansiedade. Então, a cafeína, os energéticos todos aumentam muito a ansiedade. Tá, já. Agora vamos voltar um pouquinho para os medicamentos. Tenho lá a minha amiga em casa, tô falando bem contigo, que tá viciada no remedinho, no analgésico, ou no anti-inflamatório, ou em qualquer outro. Como é que faz para parar, já que a gente está aqui contando para quem está em casa que é perigosíssimo? A ideia, primeiro, é ela se dar conta disto, porque, na verdade, ela acha que precisa. Tá. Não, eu não estou viciado, eu preciso disto. Eu tenho dor, eu tenho uma cólica. Você falou que as mulheres têm mais isso, e tem mesmo. As mulheres, desde muito cedo, têm cólica, têm menstruação, têm um mal-estar que é inato a essa situação e que às vezes dura 10 dias e que é muito delicado. Então, as mulheres têm uma tendência a consumirem mais remédio desde muito cedo do que homens. Tá? Agora, além disso, quando a mulher tem esse tipo de coisa, ela acha que eu estou com cólica, eu preciso tomar um remédio, eu preciso disto. Perceber-se abusando, tomando algo a mais. Por exemplo, eu sugiro sempre que olhe a sua conta da farmácia. Dá uma olhada, o que você comprou de verdade por uma doença que algo foi receitado. Eu tenho uma diabetes, eu estou tomando um remédio para diabetes, mas o que eu comprei a mais? Fora o shampoo, o creme, que é muito legal, muito gostoso, o que você comprou de remédio a mais? Eu comprei um remédio para gripe, porque se eu achei que eu estou com uma pequena coriza, eu vou tomar um remédio para gripe. O que você comprou a mais? Remédios para dor, para cólica, remédio anti-inflamatório. O que você comprou a mais? Se você fizer essa conta em um mês, você vai tomar um susto quanto você comprou. Como é de venda livre, as pessoas podem passar numa farmácia e veja quantas farmácias existem. Esse é o primeiro ponto. Faz esse levantamento para ver se você está Veja. dependente de remédio. Faça uma Você tá conta abusando, né? simples. Você está tomando talvez muita medicação. E aí, segundo passo, como é que a gente faz? Então, detectou isto. Então, o outro passo é realmente só tomar coisas que você necessite. Mas pode nem- parar de um dia para o outro? O remédio para dor é o mais difícil de ser parado, porque o remédio para dor, ele causa dependência. Ah. Então, mas existem remédios para dor que não dão dependência. E aí você pode usar esse tipo de remédio, substituir esse remédio, o anti-inflamatório,
esse analgésico comum. Um remédio interessante para dor que não causa dependência é a dipirona, que também não pode ser tomado em excesso, porque em excesso também causa outros problemas. Mas dipirona é um remédio mais seguro em termos de dependência. Aí é que tá, mas detectar qual é a dor, né? Porque, por exemplo, quem sofre de enxaqueca, não adianta nem você tentar a dipirona, porque dificilmente vai passar, pelo menos a minha não Mas passa. aí é uma doença. Eu entendo, porque é uma doença, tem que ser tratada do jeito certo, A né? doença precisa ser tratada adequadamente. Eu tenho visto muita gente falando de dependência em medicamento para dormir. Tem inclusive um aí que veio com essa promessa de ser bonzinho, mas aí todo mundo já sabe que ele não é tão bonzinho como parece. Tem algumas controvérsias, né? Alucinação e dependência mesmo. A gente fala sobre isso já já também, tá bom? Esse é um tema bom. Segura! E eu volto já já com mais Matheus Minas e Leandro, Dr. Calil do Alibe. Matheus Minas e Leandro e você, que está em casa, porque agora você vai estar aqui no nosso vídeo all. Deixei a perguntinha no ar, né, sobre esses medicamentos. Tem um medicamento aí que falavam que ele era sem nenhuma preocupação, que fazia a pessoa dormir rápido, o indutor do sono. E aí? Então, é o Zolpidem. Zolpidem. Tem muita gente viciado nesse remedinho. Veja, o Zolpidem, quando ele foi lançado, ele era para ser tomado um pouco antes de dormir, 10 a 15 minutos antes, e ele induz ao sono nesse tempo mesmo. Quando ele é usado de forma adequada, ele está perfeito. Então, para induzir sono naquela pessoa que tem uma insônia inicial, que não consegue pegar no sono, ele está correto. O que acontece é que as pessoas começaram a utilizar mais. Começar a acordar no meio da noite, e aí tomar um segundo comprimido, ou um terceiro comprimido. E aí você começa a ter um abuso da substância. Se você utilizasse o Zolpidem apenas para induzir sono em 1 ou 2 comprimidos, não teríamos Mas isso nenhuma para a vida grande... toda não tem problema? Não, ele foi desenvolvido para ser usado por um curto período, para corrigir uma insônia inicial, até que você conseguisse lidar com os fatores que estão gerando insônia. Então, o uso dele era estimado em até 8 semanas, 2 meses. Tá. Até 2 meses, nenhum problema. O que acontece é que as pessoas começaram a utilizar sem parar o Zolpidem e a utilizar a mais. E se você utilizar durante o dia o Zolpidem, ele é tão rápido que ele dá um certo barato. Ele te dá um certo bem-estar, antes de dar sono. E aí as pessoas começaram a abusar do Zolpidem durante o dia também. Então hoje nós encontramos pessoas que tomam 30, 40, Uau. 50 Zolpidens durante o dia e não tem sono, porque tem esse barato. Nós começamos o programa falando, olha, tem um mundo de gente que é abusador de medicação, tem uma tendência a ser abusador. Quem tem a tendência? Quem, por exemplo, já abusa um pouco a mais de álcool, quem tem uma tendência a abusar um pouco mais de comprimidos para dor, sabe? Quem tem tendência a abusar de comprimidos, de uma forma geral, é uma pessoa que tem maior risco de se tornar dependente de qualquer coisa, inclusive do Zolpidem. Então, se utilizar o Zolpidem, 1 ou 2 comprimidos, para iniciar sono por um tempo curto, não teria nenhum grande problema. O problema seria a pessoa que acaba abusando, toma um segundo, um terceiro Zolpidem. Aí é delicado e aí é uma conta que não fecha, porque a pessoa vai tomar cada vez mais pelo barato que esses medicamentos É dão. interessante ouvir o doutor falando, porque a gente, quando pensa em drogas ilícitas, a gente pensa só naquelas que não são vendidas, controladas, que não estão na farmácia, né? Mas é ilícito fugir de uma recomendação médica. É ilícito fugir de uma recomendação de bula. Eu acho que as pessoas não param para entender isso, né? E falar assim, não, mas eu estou tomando um remédio, não é droga, não. Né? Mas é ilícito, é droga sim. Só para você ter ideia, uma febre que não chegou ainda no Brasil, nos Estados Unidos, a oxicodona, que é um remédio para dor, Triste extremamente isso, né? potente, e que nos Estados Unidos causa em torno de 80 mil mortes ao ano. 80 mil pessoas morrem pelo abuso de oxicodona. É um remédio para dor. Tem um documentário no Netflix que chama Indústria da Dor. Isso, Interessantíssimo, lindo. vale a pena assistir.
Então, que mundo de fala gente. desse medicamento e principalmente assim, quem é que começa a fazer o uso? Quem sofreu um acidente, um atleta que se machucou, né? E de forma, não vou fazer nenhum mal para mim, no final acabou com a sua própria vida e a vida da A família. pessoa quer tirar a dor, como ela quer também dormir. Isso é justo, eu quero dormir, eu quero não ter dor, eu quero não ter cólica, eu quero... Mas tem que usar um bom senso nessa história e E seguir procurar um tratamento. médico, né? Tem que seguir um tratamento, isso é muito importante, tá? Deixa eu pedir para a produção colocar aqui, mas o que eu queria só reforçar, passar minha canetinha assim de marca-texto no que o Dr. Calil falou, é que é por um espaço de tempo enquanto você não trata a raiz do problema. Claro. Porque todo tratamento para sintoma é enquanto a gente não descobre a raiz do problema e não trata a raiz do problema, né? Inclusive para doenças mentais. Claro, sem dúvida, sem dúvida. Perfeito. Vamos lá. Pode liberar aqui, produção Video Wall. Vamos à primeira pergunta do telespectador. Se vocês tiverem pergunta também, por favor, façam. Tá bom? Tô vendo que vocês estão prestando atenção aqui no papo, né? Deixa só colocar. Não está entrando. Um pouquinho? Travou, não tem problema não. Trava e a gente... Agora voltou. Elaine quer dizer o seguinte: não posso tomar dipirona e tomo paracetamol. Qual outro medicamento poderia tomar no lugar do paracetamol? São remédios para dor que você não deveria tomar regularmente. Nenhum nem outro. Nenhum nem outro. Remédio para dor é para uso eventual. Eu estou com dor, eu posso tomar um remédio para dor. Estou com uma cólica, eu tomo um remédio para cólica. Mas se eu começar a tomar esse remédio com uma certa frequência, então imagine o seguinte, 2, 3 vezes na semana eu estou tomando esse remédio. Então é preferível consultar um médico, fazer o diagnóstico do que você está tendo essa dor e tratar especificamente a dor. E não só ficar tomando remédio desse tipo. É como se você tomasse para febre um remédio que abaixasse a febre. Tá bom, vai abaixar a febre. Mas se eu começar a ter febre todo dia e precisar tomar remédio para febre, é melhor eu fazer um diagnóstico e tomar um antibiótico, tomar alguma coisa adequada para curar aquilo. Então eu posso resumir assim, que se a gente precisar tomar remédio para dor mais do que 3 vezes por semana, já está errado, já Com tem que certeza. procurar a causa Com disso. certeza, tem que olhar a causa dessa história. Vocês têm dor de cabeça mais do que 2, 3 vezes por semana? Não. Só com o quê? Com as contas? Aí... as contas e a ressaca. A ressaca tem que parar, né? Não tem jeito, não tem dose segura para o álcool. Na ressaca eu ajudo. Tá bom, ótimo. conta. Porque na ressaca, mesmo para ressaca, tem a medicação mais ideal? Claro. Olha isso que eu acabei de ouvir. Como é que Na é? ressaca tem a medicação ideal. Então não é o paracetamol. Tomar mais uma? O paracetamol, Não é também. paracetamol não pode, de jeito nenhum. Mas para ressaca você precisa prevenir a ressaca, que é hidratar muito à noite e quebrar a bebida. Então, tome alguma coisa que contém um pouco de açúcar, um pouco de sódio, potássio, que é uma Para já ir hidratando, né? precisaria. Então, eu não gosto muito de refrigerantes, mas um refrigerante no meio da noite te ajudaria, por exemplo. Ou um isotônico, Sim. ou uma água de coco, ou... Então, isto você está bebendo, então, breca um pouquinho, toma um isotônico, breca um pouquinho, tome uma água de coco. Legal. Isto ajudaria a ter menos ressaca e muita hidratação. Perfeito. Sim. A Ivone está perguntando o seguinte: na pandemia eu tive uma sinusite crônica, comecei a aplicar Neosoro. Agora só ele desentope meu nariz. Dizem que além de viciar, compromete o coração. Como posso parar? Então, precisa usar um outro hidratante, né? Existem remédios. Aliás, o melhor é você fazer isso em casa. Você pode fazer isso em casa. 1 litro de água fervida, ferva 1 litro de água e coloque uma colherzinha de chá de sal. Você acabou de criar na tua casa, por um preço muito barato, algo que você pode misturar e hidratar. Então, pegar um conta-gotas, hidratar o teu nariz, isso é fundamental. Esses medicamentos, eles têm uma substância que é muito ruim para o coração, porque ele acelera o teu batimento cardíaco. Então, ele realmente descongestiona, mas ele também acelera o teu coração e isso, no uso crônico, é delicado.
Mas sabe que eu daria até como sugestão para você, Ivone, procurar um otorrinolaringologista, porque existem tratamentos já, assim, como é que vocês falam? Ouro, né? Para Padrão sinusite ouro. crônica, padrão ouro para sinusite crônica, para rinite crônica, e que aí você vai fazer o tratamento por 1, 2 meses e depois você não vai mais ter esse problema. Busca um otorrino que você vai encontrar a solução. Eu acho Eu que é o tinha ideal. entendido que ela está meio que dependente disso, ela usa o tempo Mas todo como ela tem isso. essa sinusite crônica, Melhor pode tratar. ter, né? De repente trata essa sinusite, que eu acho que seria o Fazer ideal. esse sorinho caseiro é interessante. Joia. A Vicky está dizendo o seguinte: boa tarde. O médico falou que tenho fibromialgia. Eu já tomei vários remédios e não dava efeito. Não consigo fazer nada, nem durmo bem. O que fazer? Fibromialgia, ela acaba sendo um quadro doloroso, a pessoa tem dor em vários pontos do corpo, geralmente está associada com ansiedade e com insônia. Essa é uma tríade muito frequente. O ideal seria, primeiro, você fazer uma atividade física, que você possa fazer. Por exemplo, você pode fazer uma aula de pilates, ou no mínimo alguma coisa com relaxamentos, isso é bem interessante, isso ajuda muito. Outras coisas seriam meditação. Meditação, tem muitos estudos, Cláudia, que mostram que meditação em sintomas dolorosos ajuda demais. Então ajudaria. Então isso ajuda sem ser o medicamento. A parte de medicamento, você poderia estar consultando o reumatologista, que é quem faz esse diagnóstico exato da fibromialgia, e aí acerta uma medicação. Existem relaxantes musculares que atuam em ansiedade e que dão sono. Então, existem várias substâncias que fazem isso e não causam dependência. Perfeito. Ontem a gente recebeu uma reumatologista aqui no programa e a gente falou de fibromialgia. Vale a pena assistir essa entrevista, já está disponível no YouTube. que bom. Tem dicas preciosas lá. O Magno quer saber o seguinte: boa tarde, o suplemento não é um medicamento, mas tomado de vários tipos, não afetam os rins e o fígado? Suplementos, depende de dose. Tudo que é em excesso, o organismo joga para fora. Né? Você vai causar mais trabalho para o teu organismo. Né? Por exemplo, teve muito na moda a vitamina D. Vitamina D nós precisamos suplementar. Infelizmente, não é todo mundo que consegue tomar sol naquele horário, não é todo mundo que se alimenta adequadamente para poder realmente captar a vitamina D. Agora, a vitamina D em megadoses, ela lesa rim. Então, precisa tomar cuidado com isso. Então, mesmo suplementos, tome cuidado, meça isso no sangue, no exame de sangue dá para medir essas coisas. O cálcio, a mulher tem maior tendência até osteoporose, vou sair tomando cálcio. Não faça isso, tem que ser uma recomendação na dose exata para que você utilize um cálcio que você possa captar esse cálcio adequadamente e não trazer outras lesões com depósito dessas substâncias. Importante. A Esther diz o seguinte: Alimentação adequada alimentação adequada é importantíssimo, né? A Esther está perguntando assim: sempre tenho dor de cabeça e tomo só Dorflex. Esse remédio é prejudicial para a saúde, tipo dos rins? Esse é um dos remédios menos prejudiciais, né? Ele não tem uma medicação que afete muito ao rim, mas você não deve usar nada ad eternum, né? Tomar por muito tempo. Esse sempre, né? Tem que ver o porquê, né? Sempre tem alguma razão para isso, uma razão clínica. Então procure um médico que faça o diagnóstico. Isso é o melhor de tudo, pessoal. Vamos lá, gente. Você que está sofrendo com alguma dor, não esqueça que dor é um sinal de alerta, é o corpo avisando: por favor, dá uma olhada. Preciso que alguém me olhe de forma séria, né, e cuide de mim. Não é isso, doutor? Com certeza. Muito obrigada. O doutor Calil Obrigado a Dualib, você. ele é um médico psiquiatra maravilhoso, porque ele é bem completo no sentido de olhar toda a sua saúde, tá? Eu acho que se você está procurando um bom psiquiatra, tá aqui uma excelente indicação. Você marca a sua consulta lá no 11 3284 5876. 11 3284 5876. E siga nas redes sociais Clínica DR Calil com K Dualib. Clínica DR Calil Dualib. Muito obrigada, uma excelente quarta-feira. Tudo de bom, E Claudinha. até a próxima vez, viu?